10 horas e 32 minutos e o Manhã Diversa já está de volta. Abril é um mês escolhido para conscientizar sobre a importância da prevenção e também do combate à cegueira. Simbolizado pelo laço na cor marrom, o mês foi escolhido principalmente porque no dia 8 é comemorado o Dia Nacional do Braille. Segundo o IBGE, atualmente mais de 6 bilhões de brasileiros sofrem com algum tipo de deficiência visual. Lida por representar a íris, parte colorida dos olhos da maioria dos brasileiros. A campanha Abril Marrom busca conscientizar e reduzir os problemas de visão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% dos casos de deficiência visual podem ser prevenidos ou tratados. Entre as principais causas de cegueira em adultos estão a catarata, o glaucoma, a degeneração macular relacionada à idade e a diabetes. Especialistas alertam que a diabetes é considerada a principal causa de perda visual evitável, podendo ser tratada ou evitada em 95% dos casos. Para isso, é importante lembrar que quanto mais cedo o diagnóstico for realizado, melhor. O Relatório Mundial sobre Visão, divulgado pela OMS em 2019, aponta que mais de 2 bilhões de pessoas têm deficiência visual ou cegueira. E dentro deste número, pelo menos 1 bilhão são portadores de deficiência visual que poderiam ter sido evitadas ou ainda podem ser tratadas. Só uma correção com relação ao número que a gente passou antes do VT. Segundo o IBGE, atualmente mais de 6 milhões de brasileiros sofrem com algum tipo de deficiência visual e esse vai ser o nosso assunto, né, Mari? Isso aí. Sobre esse assunto a gente conversa agora com o oftalmologista Luciano Aurantes. Então, bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Manhã Diversa. Já esteve aqui com a gente antes. Sempre bom te receber. Bom dia, Mário. Bom dia, Bárbara. É um prazer aqui aos telespectadores mais uma vez aí falar de saúde e prevenção das doenças oculares. Isso aí. Então explica pra gente, pra quem tá acompanhando a gente e não sabe, né, o que é o Abril Marrom, como que surgiu a campanha, como que ela começou? O Abril Marrom, o próprio nome falou, né, marrom, porque a maioria das íris da população brasileira é marrom, né? Então por isso que foi a versão a essa cor. E abril porque tem o nosso saudoso professor Suel Abujan, que foi presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, ele conseguiu virar lei o Abril Marrom. Para quê? Para conscientizar, é um mês de conscientização das pessoas da importância de fazer seu exame periódico, né, para fazer sua prevenção, porque tem muitas doenças que são silenciosas, não tem sintoma. Então só descobre se você vai ao médico, faz o seu exame, faz o seu diagnóstico mais precoce possível. Então é muito importante realmente essas datas aí, né, para chamar a atenção das pessoas da importância de fazer seu exame oftalmológico. E doutor Luciano, assim, diante de campanhas como essas, os resultados pós-campanha, eles são vistos, assim, isso comprova a importância desse tipo de mobilização? A gente é uma luta constante, né? Hoje mesmo eu saindo do consultório, peguei 2 pacientes aproximadamente 70 anos. Uma nunca tinha ido ao médico oftalmologista. Fiz o diagnóstico de uma catarata num dos olhos, ela nem sabia, estava reclamando só de baixa visão. E a outra, são pessoas esclarecidas, a outra me confessou que usava um óculos de camelô. Então, quer dizer, você vê a realidade de hoje de manhã. Então, por mais que a gente faz as campanhas, várias campanhas, então você tem a gente nota que hoje melhorou mais. Antigamente, a pessoa ia lá numa banca de jornal, comprava um óculos e não fazia o seu exame oftalmológico. Então, é muito importante, essas campanhas e realmente o número de conscientização tem aumentado com essas campanhas que a gente faz. E é importante a gente realmente estar aqui para mostrar isso, né, Mari? Assim, comprovar o quanto isso é fundamental, porque ainda hoje os recursos, né, eles são procurados de forma como fuga, como você acabou de colocar muito bem, né, doutor? A pessoa sabe que tem um problema ocular e aí a solução imediata não é buscar um profissional da área, vai ser ali, né, no mercadinho ou em qualquer lugar que tenha o acesso mais fácil para um óculos que às vezes não é personalizado, né, para a necessidade da pessoa. Porque o óculos aí de R$10, né, às vezes você compra o óculos mais 2, mais 3, mas aí no seu exame você precisou de 1 e 2 no outro olho. Então, quer dizer, não é aquela coisa precisa, e a qualidade da lente também é duvidosa. Então, realmente tem a mesma coisa, o óculos de sol, se não tiver com película protetora, vai lesar o seu olho, né? São lesões crônicas. Então, o certo é você fazer, se você estiver dentro do grupo de risco, né, também pós 40 anos, e também alto míope, alguém na família que já tenha glaucoma, que já tem alguma doença ocular, então mais importante é que você faça o seu exame. Doutor, como evitar as doenças oculares mais comuns?
A gente teve uma experiência boa na pandemia, que a gente quase que chegou a zero a taxa de conjuntivite. Por quê? Conjuntivite, a transmissão é, na grande maioria das vezes, manual, né? Você encosta numa maçaneta do carro, né? No ônibus, e você depois cumprimenta as pessoas e acaba transmitindo uma virose, uma bactéria, né? Então, o mais comum são as conjuntivites. Então, a gente realmente diminuiu, porque todo mundo se cuidava, fazia, né, limpeza com álcool gel, não se cumprimentava. Então, realmente, a gente teve essa estatística boa de quase que zero de conjuntivites. Então, é bom, né, sempre salientar o cuidado de continuar com a limpeza, né, com álcool gel, fazer as suas, quando vai na rua, né, contamina, pegou no dinheiro. Então, você, no dia a dia, fazer a sua higiene pessoal. É importante para evitar essas doenças. E falando agora de casos mais críticos, doutor, quais doenças oculares podem levar à cegueira? A gente tem a mais comum, que é a catarata. Todo mundo acaba que vai ter um pouco de catarata com o passar dos anos, né? Porque é um cristal que a gente nasce dentro do olho, que chama cristalino, ele vai opacificando com a idade, né? Então é muito comum você aí com 60 anos começar a perder aquela visão central, a visão que você focaliza os objetos, e quando você vai ver, realmente tem aquele início da catarata. E hoje temos também retinopatia diabética, temos mais de 40 milhões de diabéticos no Brasil, sendo que muitos nem sabem que tem a doença. Então é muito importante você fazer o seu fundo do olho para ver se está tudo bem, se não desenvolveu uma retinopatia diabética, que se não tratar a tempo pode levar à cegueira. Temos também o glaucoma, que é uma perda mais complicada, porque você perde a visão da periferia para o centro. Então, às vezes você observa, chega no consultório quando você já está esbarrando nas pessoas na rua, ou às vezes um carro, quando você já passou e você perdeu, você está perdendo aquela visão periférica. Então, por isso que tem que ser feito, né, o seu diagnóstico mais precoce possível. E a degeneração macular senil, que é com o passar da idade, você vai comprometendo o fundo do olho, lá a retina, a parte lá do fundo do olho, pelo uso da visão mesmo, né? Radiação do dia a dia, má alimentação, tabagismo. Então isso tudo influencia para a gente ter uma perda dessas células lá do fundo do olho que são responsáveis pela captação da imagem. E doutor, quando a gente fala de cegueira, muita gente pode pensar que é uma coisa só, causada por diferentes doenças, mas que no final das contas a consequência, a cegueira é uma coisa única. Mas não, existem vários tipos, né? Isso, hoje a gente tem a cegueira evitável e a cegueira irreversível, né? A cegueira reversível, que seria a catarata. Qualquer fase da vida, você operou, tirou aquele cristal embaçado, vai retornar a visão. Agora, o grande problema são as irreversíveis, que o glaucoma é considerada a maior causa de cegueira irreversível no mundo. Então você tem que, o quanto antes, né, se você já tem alguém na família, você faz tratamento reumatológico, que você tem que usar corticoide cronicamente, altos míopes, pessoas afrodescendentes, que tem, você está dentro daquele grupo de risco do glaucoma. Então você se atentar mais, procurar o mais rápido possível para já iniciar o tratamento. Porque o glaucoma ocorre perda de células nervosas. Quando você chega no celular, às vezes você já perdeu 60% da visão. Então dá para a gente conseguir segurar para você não perder mais. Mas o importante, então, realmente, bem no início, é a gente observar isso aí. Doutora, a gente recebeu a interação aqui do Jailson de Barbacena e ele perguntou o seguinte: quando estou cansado, minha vista embaça. O que pode ser isso? Ainda que seja, obviamente, necessário um diagnóstico, né, mais detalhado, mas por um aspecto geral é possível a gente dar alguma orientação para o Jailson? Eu não sei a idade realmente dele aí, mas geralmente após os 40 anos é o que a gente chama de presbiopia ou vista cansada. É aquela dificuldade de perto. Então praticamente todo mundo vai precisar de um óculos. A pessoa, às vezes o paciente reclama que o braço dele está ficando curto, mas não é, né? É aquela falta do grau para ele conseguir ler numa distância normal da visão de perto. Então chama presbiopia. O ideal seria que faça o exame de vista para você fazer um exame básico de oftalmologia e não comprar um óculos aí numa banca de camelô, numa banca de jornal, e você deixar de fazer o seu exame. Então, realmente, essa vista cansada pode ser com a simples correção visual com o óculos, sanar esse problema. Falando agora um pouco da saúde geral dos olhos, né? Como é que a gente pode saber que os nossos olhos estão de fato saudáveis e também identificar que talvez os primeiros sinais de algum possível problema de que algo pode estar errado? O grande problema na oftalmologia, né, que a maioria das doenças, hoje tem mais de 2.000 doenças catalogadas pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. E o grande problema é que a maioria são
assintomáticas, né? A pessoa não tem um sinal, quando às vezes dá um sinal mais lá na frente, você já tem um comprometimento maior da visão. Então, o ideal realmente que você realmente faça a sua rotina, porque tanto na oftalmologia como na medicina, o importante é a prevenção, né? Então, achar no início que você tem um tratamento mais adequado, tem como você reverter aquele quadro, e é importante realmente a conscientização da importância de você procurar o seu médico oftalmologista para fazer o exame. E, doutor Luciano, tem como a gente falar novamente, até mesmo para destacar e frisar, quais são os casos de cegueira reversíveis e os casos que são irreversíveis? A reversível que eu falei, né, é o glaucoma, como uma conjuntivite, um quadro inflamatório, uma queimadura, que você pode chegar e reverter esse quadro, né? Agora, o grande problema são também um ceratocone. Importante também que às vezes a criança ou o adulto está coçando muito o olho, vai deformar a córnea, que é aquela bolinha do olho, e com isso desencadeando o ceratocone. E pode-se fazer cirurgia e, no último caso, o transplante de córnea para tentar reverter a visão. Irreversíveis são realmente a retinopatia diabética maltratada, né, que você vai pegar um quadro mais avançado, né, as retinopatias hipertensivas. Então, a pessoa que, né, tem pressão alta, tem diabetes, que faça o seu controle, faça o seu fundo do olho para evitar essas complicações. Né, o glaucoma, que tem que ser visto bem no início, que não tem sintomas, e também a degeneração macular, que é uma doença que é com o passar dos anos. E na criança é muito importante que a mãe, até na gestante, né, cobrar do seu obstetra o cartão vacinal. Porque se durante a gestação ela contrair uma sífilis, uma rubéola, um sarampo, a chance da criança nascer com a catarata congênita, com glaucoma congênito é muito grande, ou até uma tumoração ocular. Então tem que ser visto desde criança. E a criança até os 7 anos desenvolve a visão. Então a mãe que leve a sua filha com 3, 4 anos para fazer o primeiro exame, porque às vezes a criança não está enxergando de um olho e não sabe. Então, às vezes, com simples falta do óculos, corrige aquela visão. Às vezes está no colégio, aquela criança está irritada porque ela não está conseguindo enxergar. Então, às vezes, um simples uso do óculos sana o problema. Vamos começar esse bloco, então, falando sobre os exames ali de rotina que são necessários para que as pessoas consigam manter a saúde dos olhos. É porque é muito importante a população saber o seguinte: exame de vista não é só óculos, né? Então você às vezes fica só resumindo aquilo ali. Não. O exame oftalmológico, com o médico oftalmologista, a gente tem que falar isso porque infelizmente tem profissionais não médicos ou profissionais falsos médicos que fazem exame de vista, né? Então a população tem que se... a prioridade é isso, ver se é um médico oftalmologista que está fazendo o exame. Que é o exame de fundo do olho, você vai ver a pressão ocular, fazer os vasos do fundo do olho, para ver se tem alguma alteração, a pressão ocular, porque são alguns sinais que, fechando o diagnóstico, pode ser um início de uma doença que está assintomática. E também tem a retinografia, que você pode fazer uma fotografia do fundo do olho, para você ver o estado do nervo óptico, se não está tendo alguma escavação, né? E realmente é esses exames básicos que já são suficientes para você começar um diagnóstico ou um tipo de alguma doença. E, doutora, a gente fala muito que os olhos são a janela da alma, né? Afinal, nossos olhos também podem ser aí uma possível janela para mostrar para a gente outros problemas de saúde que não necessariamente estejam ligados aos olhos? Isso, por isso que é importante a gente, né, o hipertenso, o diabético, né, que já faz algum tratamento, na artrite reumatoide, que a pessoa já usa corticóide muito tempo. Então, com o fundo do olho, dá para a gente ver o estado dos vasos, ali, o cruzamento dos vasos, se está tendo alguma construção, se está tendo alguma irregularidade nos vasos, e com isso você já encaminhar para um reumatologista, para um endocrinologista, para um cardiologista, já avisando de uma possível alteração ali de um órgão, né, o coração, o rim. Então dá para a gente ter um simples exame de fundo do olho. E a pessoa às vezes que está com estresse muito grande, né, acumulando tarefas, serviços, pode dar também um tremor na pálpebra, um embaçamento, né, algumas manchas na visão, algumas flashes de luz, né, algum zumbido. Então pode acontecer com um acúmulo de estresse, com um acúmulo de estresse físico, emocional, pode acontecer uma alteração visual.
E a gente tem telespectador que está aqui acompanhando o nosso bate-papo, é o Wesley Bruno, disse que está ligado através do YouTube, então se você está acompanhando a gente, né, seja pelo site da TV Diversa, pelo YouTube, ou então através do nosso WhatsApp, também manda a sua mensagem, porque a gente quer saber que você está assistindo, e se tiver alguma dúvida sobre o Abril Marrom, ou ainda, né, sobre a saúde dos olhos de uma forma geral, aproveita a oportunidade, já manda aqui pra gente. Doutor Luciano, falando agora sobre a nossa era, né, em que estamos expostos à tecnologia quase que em tempo integral, né? Celular, computador, tela de TV. Como isso prejudica os olhos? A gente pode dar algumas dicas. Por exemplo, a tela do computador não deve ficar muito elevada, porque senão você vai elevar a pálpebra e com isso evapora as lágrimas, e aí você vai ter mais sintomas. Às vezes a pessoa tem que ficar ali 1 hora, 2, 3 horas em frente ao computador, então já te ajuda um pouco a melhorar o brilho do computador. E você não evitar de ventilador, ar-condicionado, porque vai ressecar mais os olhos, então você vai ter mais sintomas. Então, o ideal seria isso. Porque quando você tá fixado numa tela, você contrai a musculatura do olho o tempo todo ali. Você imagina você ficar 2 horas numa academia movimentando um músculo só. Você vai sentir mais. Então, a cada 40, 50 minutos que você faça alguns intervalos, olhe pela janela, porque já dá uma distância de 10 metros, 5 metros, aí você relaxa a musculatura do olho, aí depois você volta na tela. Então, sempre lembrando de piscar os olhos, porque o melhor lubrificante é a lágrima que a gente tem, né? Que ele lubrifica realmente a superfície dos olhos, para você ter uma boa produtividade, tanto no colégio como no trabalho. Então, que você sempre se lembre, se policie de fazer os intervalos e piscar os olhos. Doutor, você falou uma coisa muito importante, que é isso, né, que muitas pessoas acreditam que ir, né, fazer os exames de vista está só relacionado a grau de óculos, ver se precisa usar óculos, se o grau aumentou, diminuiu, enfim. Mas as pessoas que usam óculos, que tem algum tipo, que usam óculos por algum motivo, miopia, hipermetropia, qual for, elas têm tendência a ter algum outro tipo de doença ocular, algum outro problema no futuro, ou são coisas que não estão relacionadas? É o que a gente falou, né? Você não pode atrelar o exame de vista, o exame oftalmológico, a óculos. Óculos é o final da consulta. Então, você passando pela consulta, aí você vai medir a pressão, ver o fundo de olho, pode já haver alguma alteração ali. Você já pode ter um sangramento, já pode ter, um paciente que for diabético, depois de 5, 8 anos de diabetes, a chance de ter uma retinopatia diabética é muito grande, né? Então, você já vai orientar o seu paciente a que tem que fazer outros exames mais complexos, como uma retinografia, como hoje tem tomografia ocular. Então, dentro de um fundo do olho, dá para você ver se realmente é só o óculos, né? Na grande maioria das vezes, uma das grandes causas de cegueira na população é simplesmente a falta do óculos, né? Não a gente só preocupar com óculos, mas realmente você passando a correção, a pessoa tendo acesso ao oftalmologista pelo SUS, a gente consegue em Juiz de Fora, né, alguns convênios do SUS, para você ter acesso ao oftalmologista, né, para, às vezes, o simples uso do óculos já vai melhorar a sua qualidade de serviço, qualidade de trabalho no colégio, né? Tudo que você for fazer, você vai estar com a musculatura do olho relaxada, com aquele uso do óculos adequado. Eu sempre falo, a prescrição dos óculos é igual a prescrição de antibiótico. Você não pode pegar aquela receita e ir numa banca de jornal e pegar um óculos lá que você não sabe da procedência. Então aquilo é muito sério, né? Vai numa ótica de confiança e pega e no seu óculos, faz um óculos, né, que tenha realmente uma margem de segurança para te dar uma boa qualidade de visão. Ainda que compre, né, uma armação que seja mais acessível para o óculos, não deixar, né, de se certificar de que a lente, de que o conteúdo que está ali realmente para proteger seus olhos é de fato, né, oficial e que tem ali o acompanhamento de um profissional. E no caso, a gente sempre tem essa questão também de até mesmo ter que levar a lente para o profissional checar se está tudo certo, né? E aí no caso da pessoa que está fazendo tudo certinho, a pessoa tem ali o diagnóstico de miopia, fez o óculos direitinho, está usando o óculos da forma correta, essa pessoa ou a pessoa que tem algum outro problema de vista, ela deve se preocupar de que ela vai desenvolver um glaucoma, alguma outra coisa no futuro? Essas coisas podem estar relacionadas ou elas não estão relacionadas? Por exemplo, se ela fez o exame de vista, viu que é só óculos, e ela não está dentro de grupo de risco, pai, a mãe ou familiar não é diabético, não tem glaucoma na família, não tem artrite reumatoide, não tem essas doenças que pode afetar os olhos. Então, vai ser um controle aí de 1 ano e meio, 2 anos, com o seu médico oftalmologista, para realmente fazer uma troca de óculos e realmente reavaliar o fundo do olho.
Porque em qualquer etapa pode desencadear uma doença além do uso dos óculos. Então é importantíssimo você fazer a sua constância, o seu exame de rotina oftalmológico. Doutor, falamos, né, sobre esse tempo limite de tela e da exposição, né, hoje em dia, celular, TV, computador, tablet. E no caso das crianças, né, assim, além desses cuidados gerais que a gente falou aqui para os adultos, no caso das crianças que cada vez mais estão envolvidas com a tecnologia, tem que ter algum cuidado especial? Parece que pela Sociedade Brasileira de Pediatria, eles falam que criança até 2 anos não poderia nem ter contato com a tela, né? Eu sei que é difícil para as mães aí que são aflitas, querem fazer o dever de casa, querem fazer e deixa a criança ali com o celular para já ir, né? Para conseguir administrar a rotina. Ali, né? Então ficou muito fácil, para um desenho e tal. Mas então às vezes a pessoa com 6 meses de idade, 8 meses já fica em contato com aquela tela ali. E a visão da criança está desenvolvendo, aquilo que eu falei, até os 7 anos de idade está desenvolvendo. Então realmente tem que tomar cuidado com isso aí, porque vai no futuro, né, poder colher uma coisa que você negligenciou lá no início da criação. Então, você sempre, o importante da mãe é isso, tá com a criança, levar ela no primeiro exame, com 3 para 4 anos, para evitar o que a gente chama de ambliopia. Porque a ambliopia, às vezes a criança, um olho ela não está enxergando. Quando você tem um estrabismo, a criança já tem aquele olho torto, aí ela já vai procurar, a mãe já vai levar ao médico, porque você está vendo, tem uma coisa errada. Mas às vezes não, é só um grau. Você tem um grau no olho e não tem um grau no outro olho. Aí o que o cérebro entende? Ele vai priorizar aquele olho que não tem o grau. E você vai ficar privado daquela visão. Às vezes você descobre aos 18 anos, quando entra num concurso, que aí você tampa o olho, aí que observa que você não enxerga daquele olho, ou enxerga 10%. Né? Mas aquilo não foi visto lá até os 6 anos de idade, que é a maturação total da visão. Então é muito importante que as mães ou responsáveis levem o seu filho para o seu primeiro exame, para não ter um dissabor lá na frente. Até por essa questão de que muitas vezes a criança, por só conhecer aquela realidade, né, ela não vai saber dizer, ó, eu não estou enxergando bem. Que alguma coisa mudou, porque às vezes não mudou, né? Exato, às vezes ela tem aquela dificuldade de visão desde bebê e não consegue identificar que tem um problema ali, né? Às vezes a professora nota, porque a criança está ali com 4 anos, 5 anos e todo mundo está copiando lá e ela não está copiando, está desatenta, está nervosa, está conversando. Por quê? Simplesmente porque ela não está conseguindo copiar. Então, às vezes, é mal interpretada por déficit de atenção, né, de hiperatividade, mas não, às vezes tem que passar primeiro para o oftalmologista para ver se é realmente o uso do óculos, que ele já vai melhorar muito esse quadro. Eu passei por isso, bem pequenininha, usei óculos por uma identificação da professora que eu estava escrevendo muito colada no caderno. Meus pais me levaram no oftalmologista, usei os óculos, tudo certo. Ó, chegou a pergunta da Ivanilde de Matheus Leme, e ela pergunta o seguinte: tenho dupla visão de olho devido a um acidente de carro. Pode ser reversível? O que aconteceu com o meu olho? O que acontece? A dupla visão é o chamado diplopia. Então as causas são variadas, né? Provavelmente neurológica, no caso dela por causa do trauma. Houve às vezes uma concussão cerebral, algum trauma craniano, e com isso pode ter lesado a parte do nervo que é responsável para a diplopia. E pessoas também que têm uma alteração da diabetes, não consegue controlar, a pessoa às vezes tem que tomar comprimido e tem que tomar também a insulina, assim mesmo dá uns picos de glicose. A gente já recebe muito consultório, queixas de diplopia. Então, geralmente, quadro neurológico ou também da diabetes descontrolada pode acontecer. E doutor, como é que tem sido a postura dos brasileiros de uma forma geral no cuidado com os olhos? Realmente a gente vê, você viu, quando tem um caso hoje, 2 pacientes meus, um com 70 anos, a primeira vez que foi no médico oftalmologista. Então, a gente faz, a CBO, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, faz algumas campanhas, alguns mutirões de atendimento, de fundo de olho, né? O dia do glaucoma, aí você faz para você chamar a atenção das pessoas da importância. Tem pessoas que nem sabem o que é glaucoma. Você vai perguntar, não sabe nem o que é o nome de uma doença que não é tão raro, né? Catarata, que todo mundo conhece mais, mas acaba negligenciando, vai operar quando a catarata está muito madura. Então a gente precisa desses meios de comunicação para a gente realmente levar ao paciente, ele perder aquele medo de, mas eu vou no médico, ele vai descobrir alguma coisa, vai querer me operar. Mas não é. Hoje, né, tem cirurgias modernas que você retorna a visão, principalmente a pessoa na idade
né, avançada, na terceira idade, a pessoa precisa ter sua autonomia, tomar o seu comprimido, caminhar. Às vezes você tropeça, ocorre uma fratura, alguma coisa, por você não estar enxergando, vai atravessar uma rua. Então é muito importante você sempre estar checando a sua visão, fazendo o seu exame e conscientizar as pessoas realmente da importância, aí, porque é muito triste. No Brasil e tem mais de 1.200.000 cegos, sendo que mais de 80% poderiam ser evitáveis. E, doutor, as dicas finais aí para o nosso público, né, levando em conta aí que a gente está no Abril Marrom, que fala tanto sobre essa questão da prevenção, né, que é tão importante para justamente evitar tantas doenças que poderiam ser evitadas. Então, uma mensagem final que você pode deixar para o nosso público aí, para a gente usar esse mês aí como incentivo para as pessoas cuidarem mais da saúde dos olhos. E como um lembrete. É importante porque eu estou na Associação dos Cegos, com a entidade filantrópica, há mais ou menos 28 anos. Então, a gente faz o tratamento preventivo, tratamento cirúrgico, se for o caso, e a reabilitação e a inclusão, porque a gente não pode esquecer, né? Hoje você vê 1.200.000 cegos, pode acontecer com você, ou no trabalho, ou algum acidente de carro, ou por uma doença que não foi evitada. Você pode perder a visão. Só que a vida não acaba, né? Você tem que continuar. Então, o trabalho de reabilitação e inclusão é muito importante, que é feito na Associação do Cego, com braille, para você se inteirar. O computador hoje tem, como você, teclado sonoro e atividades da vida diária. Você cozinhar, você manter uma vida dentro da sua casa. Então a gente tem muitos internos lá, ou que moram na sua casa, que marido e mulher são cegos. E tem que levar a vida tem que continuar, você tem que continuar estudando, né? Continuar trabalhando, continuando a ser útil. Então é muito importante, né, para a cidade, região, saber que tem o trabalho lá, é gratuito. Então, vai conhecer a Associação Cego para você realmente ver que funciona a reabilitação e a inclusão, que é muito importante. Então, vamos tomar cuidado, porque 80% do órgão olho que você recebe do exterior entra pelo órgão olho. Então, vale a pena você cuidar ele com carinho. Doutor, muito obrigada pelas informações, pelos alertas e para a gente reforçar essa importância de cuidar mais dos nossos olhos. Muito obrigada, viu? Obrigada. Eu que agradeço.